E queria saber um pouco da tua história, como que você começou a trabalhar com a internet, o que que você fazia antes, como que foi essa trajetória aí? Bem, a minha história com a internet, ela é muito voltada desde a minha época de criança, né? Na minha época de infância, eu tinha muita vontade, assim, de gravar vídeo pra internet, etc. Mas eu nunca levei isso tão a sério. Aí eu lembro que logo quando eu tava no meu 9º ano do Fundamental, eu Tu nasceu em que ano? Eu nasci em 2001, tenho 24, completei 24 agora, dia 3 de setembro. Ah, então é da mesma época mais ou menos que o Renan, né? Que é de mesma 99, época, ali é parecido. Bem Você parecido. assistiu o que no YouTube nessa época? Cara, eu gostava muito de assistir coisas sobre Tibia Pokémon. Não sei se você já ouviu falar. Eu era viciado naquele jogo. Já ouvi falar também. ouviu falar? Eu jogava só o Pokémon, mas já ouvi Jogava falar só nisso aí Pokémon. também. Mas eu venho de uma cidade pequena, Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro, mas sou nascido em Volta Redonda. E quando eu era pequeno, eu ali pro meu iniciozinho ali do fundamental, eu sempre gostei muito de matemática, de números como um todo, até por influência da minha mãe. Minha mãe foi a primeira pessoa assim a fazer faculdade da família, e ela fez matemática, ela é professora de matemática. E logo no meu 8º pro 9º ano do fundamental, mais ou menos, eu passei numa provinha que talvez você já tenha ouvido falar, que é a OBMAP, Olimpíada Brasileira de Matemática. E aí, quando eu passei nessa prova, eu ganhei um curso de iniciação científica de Unimatemática. E eu fiz esse cursinho por um ano. E esse cursinho que eu fiz durante um ano, ele me pagava R$100 naquela época por mês, para poder fazer o curso, né? Era um incentivo do programa. Isso lá para 2012, 2013, mais ou menos. E aí eu lembro que eu juntei esse dinheirinho no início e juntei R$1.100, 1.200 mais ou menos ali. Foi esses 12 meses de curso. E aí eu lembro que minha mãe me inteirou para mim R$100 na época. E aí eu peguei um Galaxy S3 Mini, que foi meu primeiro celular com Android, que foi o celular que possibilitou que eu começasse a gravar uns videozinhos naquela época, e um Xbox 360 naquela época. Aí o Galaxy S3 Mini, eu comecei a gravar vídeo, né, porque tinha uma câmerazinha, e eu lembro que eu gostava muito de gravar vídeo. Então eu já fazia vídeo pro pessoal da minha turma, do 9º ano na época, sobre vídeo de matéria, sabe? Física, geografia, gravava uns videozinhos pra turma, privado no YouTube, e mandava link pra eles assistirem, né? Aí eles gostavam, ajudava eles, etc. E eu tinha muito essa vontade. Aí eu terminei o meu 9º ano do Fundamental e fui pro ensino médio. E na minha cidade tem um programa com uma escola particular, lá que é a melhor escola da minha cidade, que eles concedem uma bolsa ali para 5 alunos, os 5 melhores alunos ali da rede pública, né? Então tem 20 escolas na minha cidade lá, de fundamental, 9º ano, então eles pegam os 5 melhores alunos de cada 9º ano, e aí junta tudo, faz uma prova sem alunos, e aí os 5 melhores dessa prova vão receber essa bolsa. E eu lembro que eu fui selecionado no meu 9º ano, né? Eu fiquei muito feliz, na minha escola, e aí eu fui lá fazer essa prova, e quando eu fiz a provinha, uma provinha geral, geografia, matemática, português, eu lembro que eu, assim, pensei que, não consegui passar, muito difícil, tinha muita gente, né? Mas aí, por ironia, eu consegui passar nessa prova e aí eu ganhei essa bolsa nessa escola lá na minha cidade. Então, eu fiz meu ensino médio lá e durante meu ensino médio, eu quis realizar aquele sonho de criança de gravar pro YouTube, né? Então, eu criei um canal no YouTube, talvez aí quem já é mais antigo na internet vai conhecer. Era um canal no qual eu estava deixando o cabelo crescer naquela época. Então eu falei assim, vou registrar mês a mês como o cabelo vai crescendo, né? Durante um ano. Essa era a meta da época. Aí eu criei esse canal no YouTube na época e o canal tava dando certo, assim, já tava com 5 mil inscritos, já tava quase monetizando, os vídeos Com o pessoal querendo ver teu cabelo crescer? Querendo ver meu cabelo crescer. Esse era o nicho. Eu nunca vi esse nicho era na muito internet. específico. E aí eu lembro que eu tava no 2º pro 3º ano, mais ou menos, do ensino médio. E aí um colega meu da minha turma descobriu o meu canal do YouTube, né? Apareceu um vídeo aleatório pra ele. E aí ele meio que brincou com isso, né? Na turma eu fiquei com muita vergonha na época, porque eu fazia aquilo lá em casa, deixando o cabelo crescer e tudo mais, gravava os vídeos, mas, tipo assim, não pensei que aquilo lá desse pra minha turma, né? Aí antes do restante da minha turma ver, eu fui lá e apaguei o canal. Fiquei com vergonha. Já aconteceu conosco também. Já aconteceu? Que a gente tinha vontade de ter um canal no YouTube desde 12, 13 anos, via o Monark, o Venom. Era mais Minecraft que a gente via games. A gente, não, que eu quero ter um canal também. E a gente ia fazer um canal em 2015, estilo do Cocielo, com piadinha, sketchzinha, só que a gente não era engraçado. Não, ia ser uma bosta, né? A realidade é essa, a gente gravou um vídeo e o vídeo foi tão ruim que na hora de editar, eu não consegui editar esse vídeo, nunca cheguei a postar, por conta que era ruim e ao mesmo tempo medo também do pessoal do colégio, não, que vão usar com a minha cara, que vão achar que eu quero ser blogueirinho, enfim. Tanto que a gente foi começar o primeiro canal depois que tinha acabado o ensino médio, que era dezembro de 2016. Ainda bem que pelo menos você foi tentar depois de novo, né? Imagina só se parasse aí e você pensasse, não é pra mim mesmo, vamos zoar com a minha cara e acabou, né? Exatamente. Eu sempre tive essa vontade, né, de gravar vídeo pra internet como um todo. E aí eu fui e foquei ali no 3º ano do ensino médio, fiz o Enem, aí eu passei no Enem na época.
passei para engenharia de produção na minha cidade, do lado da minha cidade mesmo, em Volta Redonda. Como era bolsista de escola pública, eu tive o direito de concorrer ao ProUni. Aí no ProUni eu passei na Mackenzie, aqui em São Paulo, e na PUC Rio, no Rio. Só que eram faculdades que eu teria que me mudar, né? E na época eu não tinha condição financeira para isso, etc., né? De vir para São Paulo ou para o centro do Rio, que minha cidade fica 2 horas e meia de distância. E aí eu escolhi perto de casa mesmo ali, fui fazer engenharia de produção lá e comecei em 2019. Que é mais perto, né? Meia hora, 40 minutos. Né? 40 minutos da minha casa, de ônibus. Então, assim, era muito mais tranquilo, né? E não tinha todo esse gasto que não tinha como marcar naquela época. E aí, na faculdade, assim, quando eu entrei pra faculdade, eu comecei a fazer academia, né? E eu comecei a gravar videozinhos pro TikTok, né? De treino, mostrando ali como que era o meu treino, tal, meu treino de peito, meu treino de abdômen, e por aí vai. Ia fazendo vídeo assim, despretensiosamente, né? Porque não monetizava nessa época, né? E fiquei fazendo isso daí durante 2020, chegou aquela época da pandemia, né? Todo mundo foi em casa, e isso me motivou a gravar naquela época em casa, vídeos treinando em casa, e o pessoal gostava bastante. E tua academia fechou na época também? Fechou. Fiquei em casa, improvisei, pegava peso com mochila, enchia mochila de livro, aí fazia essas coisas assim, gravava, postava. E o pessoal gostava muito, etc. E naquela época eu fui e precisava arranjar um emprego por condição financeira. Tava querendo ganhar um dinheirinho, etc. E eu não tinha como pegar um emprego qualquer naquela época, se eu quisesse concluir a faculdade, porque a faculdade, numa federal, ela tem matérias na parte da manhã, matérias na parte da tarde e matérias na parte da noite. Mesmo que você monte o seu quadro de horário, não é aquele quadro de horário tão engessado, você tem que pegar e concluir essas matérias. Então, eu não podia pegar um emprego qualquer que não fosse me dar uma flexibilidade ali, porque senão eu não ia conseguir fazer matérias em determinados horários. Isso ia me prejudicar na faculdade. Então, eu esperei ali uns 5 períodos, mais ou menos, quando eu podia puxar um estágio. Puxei um estágio que era remunerado na época, né? E aí, esse estágio, eu recebia um salário mínimo lá. E para mim foi maravilhoso, porque para quem não recebia nada, o salário mínimo ali já era uma coisa... E universitário, às vezes, faz o estágio e nem recebe nada, né? Tem Exato. colega nosso que fazia estágio lá, veterinário, não ganhava nada, Não ganhava nada. Tem uns que não ganham nada, tem uns que ganham uma bolsa ali de R$600. Então, assim, como eu consegui esse estágio recebendo um salário mínimo, para mim, na época, foi uma baita de uma conquista, né? E esse estágio, eu fiquei ali, concluí a matéria do estágio, né? Puxei as horas. Por que eu peguei ele? Por conta das horas. Porque o tempo que eu estivesse trabalhando, eu estava matando a hora da faculdade, da hora de estágio, né? Remunerado. E aí, terminei o estágio. E aí, quando eu terminei o estágio, eu não quis sair do emprego, né? Porque a gente costuma ganhar um dinheirinho ali, né? Eu não ia querer sair, fazia um bico ou outro, então eu não queria sair para não poder perder o salário mínimo ali que eu recebia. Então, eu continuei lá trabalhando de carteira. Eu trabalhava numa padaria na minha cidade. O meu patrão lá tinha vários comércios na cidade, então ele queria ter um fluxo de caixa das entradas e saídas da padaria no final do mês, marcar uma reunião, então eu era responsável por essa parte. Como eu fazia ali a faculdade de engenharia de produção, que é uma engenharia que tange tudo, a produção não é uma tão ligada somente ao chão de fábrica, por exemplo, então eu ficava na parte do Excel ali, fazendo gráfico, montando gráfico, para no início do mês mostrar para ele como é que estava a padaria, se estava dando lucro, se estava dando prejuízo. E dava lucro ou prejuízo? Cara, tava dando, assim, tava no 0 a 0, quase, porque tava voltando daquela época de pandemia, etc, né? Só que tinha muitos erros na estrutura da padaria como um todo, assim, de funcionários. Tinha 8 funcionários e como não tinha uma cobrança muito grande ali do patrão ali naquela padaria, eu via que o comércio ele não andava muito, né? Então o patrão ficava assim, se não conseguir um lucro até final do ano que vem, eu vou vender essa padaria, né? Porque tá me dando um prejuízo aqui, ou tava ficando 0 a 0, né? Porque tinha mês assim que entrava 70 mil e saía 69.500, né? Faltava um gestor lá para comandar os funcionários. E aí tinha muitos erros, assim, na produção da padaria. E eu passava isso para minha gerente na época, eu tinha uma gerente, eu ficava abaixo dela, passava para ela os fluxos, para ela tomar as decisões, né? Só que muitas das vezes não tinha uma gerência permanente, vira e mexe trocava, um saía, entrava outro. E assim, se você escutar conselho de um garoto ali de 20 anos de idade, às vezes a maioria das pessoas ali na casa dos 40, 50 anos, o pessoal fala aí, montava o papel lá, entregava o papel, é isso aí. Tá, continua do mesmo jeito, né? Então, isso foi corroendo aos poucos a estrutura da padaria, né? Tinha um momento que a padaria não estava dando tanto lucro assim. Mas eu montava no gráfico, tudo bonitinho lá. E nessa época, eu recebendo esse salário, comecei a juntar um dinheirinho. Não sobrava tanto, ali eram 50, 60, 100 reais. Não tinha conhecimento nenhum do nicho de investimento, tá, pessoal? E o TikTok, na época, postava todo dia, mas não ganhava R$1 com aquilo.
E a minha Era mais hobby, então, o TikTok? Era mais um hobby mesmo. Ah, eu gosto de fazer, já treino, então eu vou continuar fazendo. Exatamente. Era mais um hobby. E a minha perspectiva naquele momento era, eu vou terminar a faculdade de engenharia, vou fazer um dinheirinho aqui, até conseguir fazer uma renda extra, para eu poder sair daqui. E aí, quando eu sair da padaria, eu termino as matérias que eu não consigo fazer, pelo fato de estar trabalhando na padaria. E aí, quando eu terminar as matérias, eu me formo como engenheiro, começo a trabalhar como engenheiro ali e busco um concurso para passar, né? Porque eu sempre tive esse espelho do concurso. E qual que era a tua pretensão salarial nessa época? Ah, se eu ganhar tanto, pra mim eu já vou ficar tranquilo. Igual muitos pensam por aí. Assim, com pretensão salarial, depois de me formar, eu imaginava que se eu conseguisse ali um bom emprego, eu conseguiria ganhar ali na casa dos 7 mil reais. Porque muitas vezes até amigos meus que formaram depois como engenheiro, formam, aí vai buscar emprego, às vezes não contrata como engenheiro para não ter que pagar o piso e por aí vai, né? Tem muito isso também. E tem muito colega teu que formou e virou Uber? Que tem esse estigma aí, né? Que o engenheiro vira Uber. O próximo que vai ser o médico, né? Tem colegas meus que se formaram e conseguiram ali um emprego em montadora, principalmente minha região é uma região muito rica em montadora de carros, né? Naquela região ali, Porto Real, por aí. E tem gente que se formou e está buscando até hoje, não conseguiu achar, né? O mercado não é tão fácil assim, né? Mas, no geral, assim, também tem o estigma do fato de que a faculdade de engenharia de produção, ela tem o meu curso tem um CR médio de 5.4. E a média da faculdade para passar é 6, né? Então você vê que a média da faculdade está abaixo da nota mínima, né? Então você vê que a maioria reprova. Então são poucos aqueles que de fato se formam no curso de engenharia de produção. Muitos começam e desistem logo no início, né? Na parte ali, porque os 4 primeiros períodos são iguais para todas as engenharias. Aí depois começam as matérias específicas. E o pessoal, quando chega cálculo 2 ali, o pessoal já vai embora. Já vai tudo embora. Aguenta. Cálculo, física e por aí vai. Então são poucos que se formam. Então, minha meta, a princípio, está só voltando aqui, era me formar, receber uns 6, 7 mil, quem sabe, né? Mas antes disso eu tinha a ideia de que, caramba, eu quero tentar algo diferente da padaria, né? Então, quando eu trabalhava na padaria, eu estava buscando concursos públicos de nível médio para fazer. Porque a minha mãe, ela é concursada pública, professora de matemática, e a minha noiva, que até então era minha namorada, ela já era concursada, também trabalhava como professora. Então, ela tinha acabado de se formar em pedagogia, então assim, eu via dois lados em que as duas representações ali para mim, de pessoas que cursaram faculdade na minha família e também no meu ciclo, foram para a área do concurso e estavam tirando ali seus 5, 6 e para mim isso era demais, né? Então, eu tinha esse sonho. Então eu busquei vários concursos públicos, eu lembro que eu fui tentar um lá no Rio, no centro do Rio, foi um concurso do Banco do Brasil, em 2022 ou 2023, fui tentar esse concurso no Banco do Brasil. Acabei não passando, fiquei meio frustrado, porque eu estudava nas horas vagas da padaria, né? E aí que nessa época eu comecei a enxergar a renda extra na internet. Comecei a olhar para a internet, fazer um bico ou outro. O que eu fazia na época? Comprava produtos da China, não tinha toda essa taxação que a gente tem hoje em dia. Então eu comprava produtos baratos e vendia no marketplace local da minha região. Aí eu comprava fone de ouvido de Bluetooth por R$6, em lotes assim, de 20, 30 fones, e vendia R$30 no marketplace. Aí no meu horário de almoço eu ia saindo lá, reunia, né? Todo mundo tipo assim, fazia as vendas, juntava tudo e saía para entregar na minha cidade no horário de almoço. E aí isso começou a me dar um dinheirinho, e foi aí que eu percebi que, caramba, eu consigo fazer uma renda extra aqui que, pô, fazia R$500 no mês. Recebia 1.100 ali líquido, né? Na época o salário mínimo era 1.300, mas tinha os descontos. Então, isso é algo que pode me gerar ali um dinheirinho, né? E quando você começou a fazer essa renda extra, você acabou desapegando um pouco do concurso? Então você não passou, começou a fazer isso como outra maneira de gerar dinheiro. Qual que é a tua visão do concurso depois que você viu que você pode fazer um dinheiro por fora? Assim, o concurso, ele dá estabilidade, né? Só que ele te engessa um pouco, né? Você geralmente... Pra ganhar mais, só passando em outro, né? É só passando em outro. Você vai chegar ali, você vai receber um salário, mas você não tem uma perspectiva de uma melhora salarial ali. Agora a renda extra, você vê que, tipo assim, se eu vendi tanto e fiz R$500 vendendo no marketplace da minha região, se eu tentar fazer de outra forma, usar uma outra estratégia de marketing, às vezes subir um tráfego pago na região, por exemplo, eu consigo vender mais, né? Se eu vendo mais, o meu lucro é maior. E eu tinha muito essa visão. E eu comecei a fazer isso, comecei a juntar um dinheirinho. Só que aí no meu primeiro dinheiro que eu comecei a juntar, me surgiu a ideia de querer um carro, né? Eu queria muito um carrinho ali para poder sair com a minha namorada para comer um lanchezinho assim na cidade, coisa nesse sentido. E aí eu não tinha dinheiro pro carro. Eu lembro que eu tinha juntado R$1.200 naquela época, que era um dinheiro que eu tirava do meu salário, assim. Tirava uns 150, R$200, quando sobrava do salário de 1.100. E aí, assim, com muito, muito suor, né? Juntando com a renda extra. E aí me surgiu a ideia de querer um carro. Peguei um Corsa 1997 vermelho.
com 300 mil km rodado. Já ainda girava o contador lá, depois 301, 302 ou não? Depois dos 300 já não vai mais? Ah, já tava meio que travado lá, não tinha um marcador de combustível também, enfim. Que a nossa mãe, ela tinha um Fiesta 97, quando a gente bateu 100 mil, ele voltou do zero, não foi? Voltou do zero de novo. Voltou do zero, virou 0 km de novo. E aí esse carrinho, assim, foi no início espetacular, porque primeiro contato meu com o carro, né? Poxa, o meu carrinho ali, né? Só que o carro tava muito acabado, pessoal. Acho que você consegue imaginar, né? Pelo valor dele, ele custou 6 mil reais na época. Aí eu tinha 1.200. Eu lembro que minha mãe me emprestou 4.800 para eu pagar para ela em prestações de 600. Aí eu tirava do meu salário 600, entregava para ela aí todo mês bonitinho e juntei com os 1.200 que eu tinha. Aí peguei ele. Fomos para esse carrinho e logo começou os problemas, né? Porque o carro tava totalmente, a estrutura do carro toda danificada, o motor também tava ruim. Fiquei 5, 6 meses com esse carro e o carro bateu o motor, né? E era assim, era um perrengue atrás do outro com o Corsinha, porque a gasolina acabava no meio do caminho às vezes, porque não tinha um contador, fazia a média de cabeça, né? Você coloquei 50 reais. 50 reais vai dar pra rodar tanto. E era sempre a gasolina contadinha também por conta do salário, né? Uhum. E aí eu falei assim, cara, eu não quero isso pra minha vida, né? Eu não quero... Feliz foi o cara que vendeu o Corsinha. Isso aí Feliz foi. Estourar até o champanhe. Feliz foi. Ele era um mecânico lá da minha região lá. Camuflou o carro. Era mecânico, eu pensei, será que ou ele vai realmente deixar o carro mais ou menos, ou ele vai esconder tudo que tem de defeito, né? Aí o carro acabou que bateu o motor comigo. Aí pra fazer o motor do carro, cheguei a levar no mecânico. Levou nele ou levou no outro? Levei em outro, com certeza, né? Mas aí pra fazer o motor desse carro ficava na média de mais ou menos uns 7 mil reais. E o carro custou 6. Então, assim, não tinha lógica, né? Então... Virou sucata. Virou sucata. Vendi só a sucata dele, vendi por 2 mil reais e foi isso. E aí eu lembro que eu ficava assim, nossa, eu preciso fazer algum dinheiro, né? Porque você sente, né? Conforme você vai trabalhando ali, você vai saindo com a namorada, comer um lanchinho ali, comprar uma coisinha, você às vezes quer comprar um tênis, uma parada assim, e não tem a grana ali, né? Uhum. E eu ficava muito com essa ideia, já tinha dado certo no início a ideia do fone de ouvido, então eu pensava que isso poderia sim ser algo que fosse aumentar ali a minha renda. Só que aí nessa época, junto com isso, eu falei com vocês, né, eu já postava vídeo no TikTok todo dia, era um hobby, mas era uma parada que eu sempre fiz com uma constância muito grande. E aí o TikTok, na época, começou a monetização do TikTok. O TikTok não tinha essa monetização no Brasil. E aí eu comecei a tirar um trocadinho ali com a monetização, né, que foi bem interessante. Usei a minha visibilidade ali. E aí, logo no iniciozinho, assim, com 60 e poucos mil seguidores, a gente fechou uma parceria com a Growth Suplements, né? Na época, isso foi lá para 2022. Inclusive, um abraço para o Eduardo da Growth e para todo o time da Growth. E essa parceria, que tem até hoje, me ajudou muito, né? Nesse quesito, porque eu consegui vender bastante suplemento, roupa de academia, creatina e por aí vai. E conseguia fazer uma renda extra ali, junto com o meu emprego na padaria e a monetização ali do TikTok a princípio. Até que chegou um momento que estava de igual para igual. Eu recebia um salário mínimo trabalhando na padaria e recebia um salário mínimo, assim, com o TikTok. Uhum. E pra quem tá assistindo ver também, que ele fazia faculdade, fazia rolo aí de renda extra, trabalhava ainda na padaria, fazia tudo ao mesmo tempo, que não tem como, você é jovem, você vai ter que ralar mais, né? Não vai ter essa daí de fazer pouca coisa e achar que as coisas vão funcionar, né? Não tem como. Eu sempre tive essa ideia, né, de que eu teria que me esforçar pra isso. E muita gente tá assistindo aqui talvez saiba como é que é essa rotina, né? Você acordar de manhã, aí ia pra padaria, ficava na padaria até quase 4 horas da tarde, saía da padaria direto pra faculdade, aí ficava na faculdade até de noitezinha, saía da faculdade, isso assim, pegando um ônibus, né, de 40 minutos cada um. Aí 30, 40 minutos, saía pra faculdade voltava pra casa, ia pra academia, né? Isso todo dia. Aí você chega em casa, na hora que você chega em casa, já tá na hora de dormir pra amanhã começar de novo, né? Na mesma rotina. Você parece que você não anda, você fica literalmente na corrida dos ratos, né? Fala assim. E nessa época, eu já tava de igual pra igual, então me veio a possibilidade de, caramba, eu acho que eu posso arriscar, né? Eu posso sair, se eu sair do meu emprego, que eu recebo um salário mínimo, eu vou conseguir ter mais tempo. E aí eu ganhando mais tempo no meu dia, eu não vou precisar pegar o ônibus, os 30 minutos de ônibus que vai até lá, eu vou economizar ali o tempo que eu ficava trabalhando, então eu vou poder focar mais na internet. E fiquei com esse pensamento durante alguns meses. Eu lembro que no finalzinho de 2022, isso foi em dezembro, eu já estava lá já 1 ano e meio quase, eu consegui pedir férias, né? E eles me deram as férias, aí eu fui fazer uma viagemzinha com a minha namorada, isso na época eu já estava começando a tirar um trocadinho ali com a internet, né? Mas estava de igual para igual, e aí foi a primeira viagem que eu fiz com a minha namorada nesse período, que eu fiquei, tipo assim, muito feliz com o que a internet podia proporcionar, né? Eu fui para Vila Velha, no Espírito Santo, eu lembro que eu fui até de ônibus para economizar a passagem, né? Porque a passagem de avião na época estava mais salgado. E voltando dessa viagem, eu fiquei pensando na viagem toda, eu fiquei pensando, será que eu peço demissão? E se eu pedir demissão e a internet e o TikTok der errado?
Eu vou arriscar tudo. Mas, ao mesmo tempo, é aquela questão. O salário é mínimo e, na pior das hipóteses, eu consigo outro emprego com salário mínimo, né? Sim, com certeza. Que eu vejo outras pessoas que vão lá, largam um salário de 10, 15 mil, eu vejo, não, isso aqui tem que ter coragem. Agora, salário mínimo, tu vai arranjar outro emprego, não Vai tem arranjar como, outro né? emprego. E aí eu fiquei nessa. E durante todo o tempo que eu tava no meu trabalho, porque eu consegui acabar com as horas da faculdade, né? As horas de estágio, continuei no trabalho esse 1 ano e meio, eu fiquei puxando muita pouca matéria, porque não tinha tanta flexibilidade, às vezes eu conseguia uma flexibilidade a outra que é gerente, mas tinha matérias que, por exemplo, era só na parte da manhã que eu não conseguia fazer. Então, eu deixava de puxar, porque na faculdade federal você pode puxar as matérias que você quer fazer. Você pode puxar de 2 a 8 matérias no período. Então, eu puxava menos matérias para fazer ali, na parte da noite, para poder focar no trabalho. E foi algo que, a princípio, deu certo ali e decidi sair, né? Foi janeiro, cheguei das férias, falei assim, vou pedir demissão. Aí fui lá com a minha gerente, pedi demissão. Na hora, né, assim, com o coração apertado até, porque, caramba, eu tô abrindo mão aqui de uma parada que é certa, né, por algo que pode dar errado. Mas aí pedi essa demissão e o meu padrão de vida, naquele momento, caiu pela metade, porque eu recebia um salário mínimo de um, salário mínimo do outro, né, aí comecei a receber de novo um salário mínimo, mas tudo bem. E eu lembro que, eu até comentei aqui com os James antes, né, que foi até engraçado que quando eu fui pedir demissão lá, para minha gerente, já tinha várias outras coisas que eu fazia, além de montar os gráficos, né, que seria a princípio, né, tipo, ir buscar... coisas em outras cidades, fazer compras, descarregar as compras lá na padaria, contar o estoque lá, etc. Aí a gerente falou assim, tá, mas tem como você ir lá na outra cidade lá buscar um balde de gordura para fazer o salgado? Aí eu lembro que eu fui e saí de lá e fiquei só com a internet. E aí, quando eu fiquei só com a internet, graças a Deus as coisas foram dando certo, porque o tempo, eu não deixei assim, não fiquei, não tô trabalhando ali, vou ficar... Ficou à toa. À toa, não. Eu foquei pra produzir mais conteúdo. Então, se eu postava ali 2 videozinhos curtos no dia, eu comecei a postar 5. Teve época que eu fiquei postando 5, 6 vídeos no TikTok todo dia. E nessa época mais focado no de academia mesmo. De academia. Aquela época era basicamente exclusivo por causa da academia ali. E fiquei postando 5, 6 vídeos, até que fazendo isso todo dia, aí aos poucos foi crescendo, né? E quando eu comecei a ganhar um dinheirinho ali, isso já foi para 2023, mais ou menos, já me empolgou, né? Aí que a gente cheguei o potencial da internet, falei, caramba, a internet realmente dá para tirar uma graninha, né? E aí a minha ideia comecei a ter a ideia de querer fazer algo com esse dinheiro. Na época era pouco, assim, uns 15 mil reais, mais ou menos, 10 mil ainda, até então. E quanto tempo você demorou pra fazer já os 2 salários mínimos e depois pra ir pra 5, pra 10 mil reais, depois que você resolveu focar 100% na internet? 2023, assim que eu voltei da viagem, em janeiro, eu tava recebendo um salário mínimo, um salário de igual. Passaram-se ali 2 meses, mais ou menos, já tava ali na casa dos 3 ali. E ali, no meio do ano de 2023, já tava recebendo ali uns 5, 6 mil. Então, assim, foi muito rápido. Essa questão, né, de subir o salário, então para mim foi algo que... Já estava no salário do concursado. Já estava no salário do concursado, que era o meu sonho, né, talvez ali quando terminasse a faculdade, né, então eu percebi que, caramba, isso pode realmente mudar minha vida, né, se eu conseguir manter isso no futuro. E aí me surgiu a ideia de querer... Eu tinha muita preocupação, desde o início, desde o momento que eu pedi demissão, de que a internet hoje é maravilhoso, mas isso não é garantia de que amanhã será. Né? Eu tinha muito essa preocupação e eu lembro que todo o dinheiro que eu juntava, eu continuei tendo mesma coisa, mesmo padrão de vida, tudo igual, né? E comecei a juntar esse dinheiro, mas até os 10 mil reais ali, 10, 15 mil reais, eu juntava ali em casa ali, não fazia nada com esse dinheiro, era dentro da gaveta, né? Você sacava a grana e botava na gaveta? É porque durante todo o período que eu trabalhava na padaria, eles sempre me pagavam só no dinheiro. Era sempre dinheiro só que eles me pagavam. Aí eu acostumei a ter as notas de dinheiro ali, né? Então eu sacava o dinheiro e botava na gaveta. Já perguntaram pra você, vou sacar um valor maior, vou sacar 5 mil. O que você vai fazer com esse dinheiro? Pior que... Não, no banco não. Não, pior que não. Aí eu guardava tudo, até chegou uns 10 mil e falei, tá, eu vou... Tem que fazer algo com esse dinheiro. Aí minha ideia a princípio era, se deu certo a questão dos fones, quando eu tinha menos dinheiro, eu vou repetir isso com outros produtos, né? E também, fora o fone de ouvido, já tinha comentado no off com vocês, eu também fazia na época um dropshipping, comprava algumas coisas do Brás, né? E, na verdade, tinha um sitezinho meu, colocava o link, a pessoa comprava nesse meu site que eu tinha montado, e aí a pessoa comprava no meu site, eu comprava do rapaz do Brás, e o rapaz do Brás enviava pra casa da pessoa. Só que a margem era muito baixa. E aí eu pensei, vou comprar um monte de coisa, de produtos assim da China, e vou vender no meu marketplace, os anúncios, isso era a minha ideia, gastar esse dinheiro.
Só que aí, ao mesmo tempo que eu tinha essa vontade, eu tinha medo de as coisas darem errado de repente e eu me agarrar financeiramente. Então eu quis deixar isso meio como uma reserva. Uma reserva de emergência caso as coisas dessem errado ali, naquele momento. Né? E isso sem conhecer nada sobre investimento, nicho de investimento, nada. Foi aí que eu até comentei, né? Um dia eu peguei o aplicativo do iPhone, tem um aplicativo Bolsa, né? Que é instalado aqui. Abri lá aquele monte de letrinha e número. Eu falei, que é isso? Um monte de setinha pra cima, setinha pra baixo. Aí eu fui pesquisar conteúdo na internet sobre. Aí eu achei o canal dos Gêmeos Invest, achei vários canais na internet que falavam sobre já, né? E eu fui aprendendo aos poucos mesmo. E aí que me surgiu a ideia. Aquela vontade que eu tinha lá do início de gravar pro YouTube, eu falei, por que eu não faço isso agora, já que eu não sei nada sobre investimento? Por que eu não gravo conforme eu vou aprendendo? Né? Porque tem muita gente, assim, pelo menos do meu meio, ninguém da minha região, da minha rua ali, conhece sobre investimento, ninguém, você fala, assim, pra minha família, hoje em dia, eu até explico pra minha mãe uma coisinha ou outra, mas pra minha família, você falar investimento, ela é tipo assim, não vai ensinar que é golpe, entendeu? Pirâmide. É pirâmide, é muito atrelado, falou investimento, essa questão não, isso é pirâmide, é golpe, esse negócio de bolsa é uma coisa, né? É cassino, bolsa cassino. Né? É tipo isso, é dinheiro, você vai perder dinheiro, faz isso não. Na cabeça da maioria das pessoas da minha região e até mesmo da minha família, era algo só para quem tivesse muito dinheiro, né? Porque antigamente era, né? Só que hoje em dia a gente tem tanta tecnologia, né, pessoal? E aí eu lembro que comecei a ver os vídeos de vocês na época, de outros influenciadores, e aí eu descobri os fundos imobiliários. Foi quando eu descobri os fundos imobiliários. E aí aquela ideia de renda passiva todos os meses ali me encantou, a princípio, né? É de 1% ao mês. E aí eu falei, caramba, eu vou investir nisso daí, porque se eu investir nisso daí, eu vou ganhar um dinheirinho, né, todo mês. Esse dinheirinho todo mês, aí não tinha muita ideia ainda da inflação, nem nada do tipo, então na minha cabeça era um dinheirinho que eu vou receber ali, entendeu? Vou poder gastar. Vou comprar mais cota depois. Exatamente, a ideia da bola de neve, daí por aí vai. Então eu comecei a registrar isso naquele canal, nesse canal Jovem Invest do YouTube. E desde o início o pessoal abraçou muito, né? Justamente talvez por ser uma pessoa que não entendia nada do que estava ali, né? Tava começando ali, então muita gente também que não entendia isso se identificou. E quando você criou esse canal Jovem Invest, quanto dinheiro você já tinha aportado, você tinha investido e quanto tempo faz isso também, para ver essa evolução aí? Cara, eu criei o canal Jovem Invest, foi em agosto de 2023 ou setembro, se não me lembro certo, e eu tinha ali investido mais ou menos por volta de uns 20 e poucos mil reais. Que era basicamente um pouquinho, uma carteirinha de ações aqui no Brasil, com algumas ações e renda fixa. Então, assim, todo mês aí eu posto, né, minha evolução do patrimônio, né, no canal, minha carteira pública, e agora a gente está chegando na casa dos 410, né, 410, 411. Então, assim, foi uma evolução muito rápida, eu diria. Sim, com certeza. Dos 23 para cá, que era algo que, assim, se fosse num concurso, por exemplo, seria algo impossível, né? Quase. Sim. Nem se aportasse tudo, teria chegado nesse patamar. Nem se aportasse tudo, exatamente. E aí eu fiz esse canal, comecei a postar nesse canal e o pessoal abraçou muito esse canal e rapidamente a gente tinha 5, 10 mil inscritos. Os vídeos começaram a viralizar, talvez também pela questão da idade, né? Muita gente nova, principalmente vocês devem saber muito bem isso, né? As pessoas da nossa idade, mais ou menos, elas não importam, elas não estão nem ligando sobre investimento no geral, né? Sim. Elas não têm essa preocupação. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifuri, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.